amigos da TV Mundo Maior, o mês de outubro é representado pelo movimento mundial chamado Outubro Rosa, devido à campanha de prevenção ao câncer de mama. Mas o que a doutrina espírita pode nos trazer sobre este assunto? André, o câncer de mama pode ser considerado uma prova relacionada à evolução espiritual? O câncer, segundo a ciência em geral, é uma doença que nos acompanha há milhares e milhares de anos, né? Embora muitos citam-na como a doença da modernidade, competindo, se é que podemos usar esta nomenclatura, com a depressão. Mas a doutrina dos espíritos, entre outras coisas, nos traz o objetivo de reformar o conceito de doença. Para a medicina terrestre, doença trata-se de uma disfunção que pode ser biológica, né? A patologia, né? Causando sofrimento, dor, desarranjo, descontrole do organismo biológico. Para a doutrina dos espíritos, quando a doença se manifesta, seja o câncer ou outras doenças, e no caso em questão, o câncer de mama, trata-se de um processo de cura em curso, né? E isso é importante para que nós possamos fazer a diferenciação completa de doença e cura. Doença sempre é caminho de cura. A doença, quando se instala no nosso organismo biológico, ela muito provavelmente já partiu do nosso organismo psicossomático, né? Nós sabemos que nós somos formados de espírito, perispírito, que é o corpo espiritual, e matéria. E muitas vezes as nossas preocupações, os nossos descontroles espirituais, psicológicos, causam lesões no perispírito e, em consequência, no corpo físico. E essa doença, especialmente se levarmos em consideração aquilo que Nosso Senhor nos traz no Sermão das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que sofrem perseguição pela justiça, enfim. Nosso Senhor nos traz sempre que o momento de transformação, embora algumas vezes se dá pelo sofrimento e, neste caso, em questão pela doença, se bem vivenciado, como é que se vivencia bem um sofrimento patológico? Sabendo que trata-se de um processo de cura, tendo paciência, procurando a terapêutica médica, a terapêutica espiritual, tendo fé na cura plena, né? Que sempre se dará. Algumas vezes não se dá no ambiente físico, mas sempre se dá no ambiente espiritual. Então, sim, trata-se de um processo de evolução espiritual. E nós podemos dizer que a origem da doença é espiritual? Não dá para ser simplista a tal ponto de dizer que, olha, um câncer me visitou na mama, então provavelmente na última encarnação eu, vou citar uma bobagem, torturei alguém na região dos seios, ou eu fiz um aborto, por isso que eu agora estou sendo visitado por isso, né? Ou banalizei a minha sexualidade. Não dá para ser simplista desta forma, né? Muitas vezes a doença é fruto de descontroles desta mesma vida. Hoje a ciência já nos fala das questões da alimentação rica em gordura saturada, enfim, há tantas possibilidades, nós precisamos levá-las todas em consideração. Agora, em última análise, sim, trata-se de uma doença de cunho espiritual, mas de cunho espiritual do espírito que muitas vezes não sabe transitar no ambiente material de tal forma a não lesionar o seu perispírito. Aí é estresse, alimentação, tabaco, bebida, medicamentos sem acompanhamento médico, uma indústria farmacêutica, uma indústria médica que muitas vezes não é muito responsável na administração medicamentosa. Enfim, as possibilidades são enormes. Em 2015, a atriz Angelina Jolie retirou as 2 mamas para diminuir os riscos dela desenvolver a doença. Essa doença, inclusive, foi que levou à morte da mãe dela. Sob a ótica espiritual, o que nós podemos dizer sobre isso? Bom, Allan Kardec nos recomenda sempre que andemos de par e passo com a ciência, né? A ciência não fechou questão. Alguns médicos saíram dizendo que tratou-se de um absurdo, de uma lesão grave, né? De uma amputação até, né? Outros médicos disseram
que tratou-se de um procedimento cujo objetivo é evitar aquilo que muito provavelmente poderia se dar. Agora, eu gostaria que fôssemos à época de Nosso Senhor, num caso conhecido nos evangelhos como o caso da mulher que sofria de hemorragias. E ela sofria de hemorragias há muito tempo e procurava os médicos da época, todos os tipos de tratamento, e nada fazia cessar o seu fluxo hemorrágico, né, que era muito maior do que aquele fluxo normal, mensal, ovular de toda mulher. E Jesus, ela soube que Jesus passaria ali por aquela região e que Jesus era um grande milagreiro, né, um grande curador, um grande médico de homens e de almas, e ela foi à procura de Nosso Senhor. Agora imaginemos, aonde Jesus andava, muito provavelmente, dada a sua luz, o seu conhecimento, aos seus sermões maravilhosos, as curas que protagonizava, as multidões o acompanhavam. Então ela não conseguiu se aproximar do Cristo. E segundo o dito evangélico, ela consegue tocar as vestes do Cristo. Jesus para e pergunta: alguém me tocou, né? Pedro ainda teria respondido para ele: mas como saber quem lhe tocou, Senhor? Tá um monte de gente aqui, de mim saiu virtude. Né? Ou seja, Jesus sequer precisou impor as mãos nela. Ela procurou a virtude. Jesus não foi, né? Muitos dizem, quando Jesus voltar. Não, Jesus não foi, Jesus está aqui. Né? Deus está aqui. Então, a saúde está aqui, à nossa disposição. Nós podemos tirar do universo a energia curativa, está à nossa disposição. Então, muito melhor seria, entendo eu, que a Angelina Jolie fizesse o conhecimento de si própria, né, o trabalho psicanalítico, psicológico, de tal forma de atuar na sua psique em busca da saúde. Né? Eu não a conheço, não dá para ser simplista, mas uma pessoa que se conhece fazendo aquilo que Sócrates nos recomendou, que é o conhecimento de nós mesmos, uma pessoa que conhece a lei divina, né? Busca práticas saudáveis de alimentação, de meditação, oração, né? Busca ser útil à humanidade, muito provavelmente a fé dela a curará. É aquilo que Jesus sempre falava, né? Ele sempre dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé te curou. A fé é curativa e a fé também pode impedir o avanço da doença, né? Então, tal qual uma vacina, né? Então, nós somos deuses e não precisamos necessariamente fazer qualquer tipo de amputação para impedir que a doença se instale. Uma vez que ela se instalou, aí nós precisamos recorrer aos recursos médicos que muitas vezes prescrevem a mastectomia. Mas eu tenho minhas dúvidas se o que ela fez foi o melhor. Em 2016, a estimativa é de mais de 57 mil novos casos da doença, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas milhares de mulheres. Nós temos uma excelente notícia, né? A ciência hoje avança a largos passos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então é muito importante que as nossas irmãs façam o autoexame, seguindo ali a orientação médica, tem o período para fazer o exame, que procure o serviço médico para ser esclarecida e, especialmente no Brasil, embora temos um sistema único de saúde que é bastante incapaz até de dar celeridade aos casos e a toda a demanda, mas ainda assim nós hoje temos uma ciência muito mais avançada daquela que tínhamos em nossas encarnações passadas. Então façamos uso dessa ciência, crendo especialmente que se fizermos a nossa parte, sem dúvida nenhuma a espiritualidade superior fará a sua. Mas é preciso agir de forma a prevenir, né, o mal. E como é que se previne o mal? Uma vida o mais regrada possível, o mais equilibrada possível, meditação, oração, vigília e oração, como nos trouxe o Cristo, na certeza de que nós estamos sempre a caminho da luz. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também ao Francisco de Fortaleza, que sempre está nos enviando temas aqui para o boletim. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!